sou o Damon Carvalho, Head e sou responsável pelos fundos macro da Claritas. Nós vamos falar hoje do Claritas Red, do Claritas Total Return, Claritas Advisory, Claritas Institucional e Claritas Inflação Institucional no mês de outubro, bem como a perspectiva de cenário para frente, o posicionamento das carteiras e a rentabilidade como um todo. Bom, pessoal, o mês de outubro foi um mês bastante desafiador para os ativos globais de risco. Afinal de contas, a gente teve no cenário internacional o S&P caindo mais de 2% no mês passado, a gente teve o MSCI Global cedendo mais de 3%, taxa de juros nos Estados Unidos abrindo fortemente no maior patamar desde 2007, chegando a patamar até acima de 5% na taxa de 10 anos, um dólar ficando mais forte também, e tudo isso principalmente por conta de uma cautela, de uma resiliência da economia americana em desacelerar. A gente teve inflações muito positivas nos Estados Unidos, mas ainda em patamar o supercore que o Jerome Powell fala, ou seja, o núcleo da inflação ainda rodando em patamares bastante resilientes, apesar do número cheio ter vindo para números mais próximos de 0,4, mas o supercore e o núcleo de serviços rodando a 0,6, a taxas analisadas muito altas, acelerando em relação a 2023, acelerando em relação ao segundo trimestre de 2023. A gente teve números de atividade, a gente teve a divulgação do PIB no mês passado, que foi um PIB muito forte, superior a 5% analisado, bem mais forte que o PIB do segundo TRI deste ano. Então a gente teve uma aceleração calcada em consumo, calcada em varejo, produção industrial, ou seja, números de atividade muito forte, com inflação resiliente a desacelerar mais fortemente. Com isso, a gente teve um Federal Reserve que tem mostrado uma cautela por conta desse cenário mais desafiador, uma cautela em sinalizar corte de juros para o ano que vem, e apostando muito na defasagem da política monetária. Ele sinaliza, sim, uma pausa do movimento de alta de juros, mas ele não quer sinalizar um cenário mais dove, um cenário onde ele começa a antecipar os cortes de juros. Apostando muito nas condições financeiras, aí no enxugamento de condições financeiras nos Estados Unidos, bem como na defasagem da política monetária. Então é um ambiente de bastante cautela por parte do Banco Central americano, que tem se destacado dos demais. Os Estados Unidos, sua economia tem se destacado fortemente das demais economias globais. A gente tem uma Europa bastante fraca, desacelerando sua atividade, aí com o próprio CBI sinalizando uma pausa, mas os números de PIB fracos. A gente teve uma queda de 0,1% no trimestre, quanto uma expectativa e uma expectativa de neutralidade ou ligeiramente positivo. No segundo trimestre a gente já teve uma aceleração de 0,2 positivo, mas no terceiro tri foi uma queda de 0,1, então números aí que mostram a desaceleração da economia da zona do euro, com uma inflação ainda bastante alta. Isso incomoda o Banco Central Europeu, que também não sinaliza nenhuma expectativa de corte de juros. E outro grande bloco comercial é a China, que tem feito de tudo aí para mostrar o seu suporte à economia como um todo. A gente tem aí medidas tanto no campo monetário quanto no campo fiscal e no campo de ativos financeiros, com sustentação no mercado imobiliário, com sustentação no mercado de equities, com sustentação no mercado de bonds e de dívida, que tenta mostrar que o pior da economia chinesa ficou para trás. A gente teve aí alguns dados melhores aí de varejo, de produção industrial, que tem vindo melhor do que esperado. Ainda apostamos no crescimento da China nesse ano na ordem de 5%, ano que vem na ordem de 4,5%, que nos permite ficar ligeiramente mais animados com mercados emergentes. A gente teve uma mudança significativa no Banco Central japonês em relação à condução do seu tightening, da sua política monetária na curva de bonds de 10 anos, onde o Yield Curve Control ele foi ligeiramente, eu não diria abandonado, mas flexibilizado, fazendo com que a taxa de juros de 10 anos ficasse num patamar mais próximo a 1% no Japão, mas ainda com bastante trabalho a ser feito pela frente. Então a gente teve aí uma pressão global muito forte nas curvas de juros, um dólar muito forte, bolsas cedendo aí ao longo do mês passado, que tiraram aí, de certa forma, esse ambiente mais favorável para a alocação de risco e deixou os bancos centrais ao redor do mundo mais cautelosos. E quando a gente vem para o Brasil, não foi diferente. A nossa bolsa que teve uma queda superior a 3%, a gente teve um real se valorizando no mês passado, surpreendentemente, mas a gente teve uma taxa de juros, principalmente por uma taxa de juros terminal, ou seja, o final do ciclo de corte de juros iniciado aí em agosto desse ano, que chegou a se especificar uma taxa terminal quase próxima a 11% nesse ano. E muito disso em virtude de uma postura mais cautelosa
por parte do Banco Central em sinalizar que as taxas de juros globais mais altas acabam limitando, de uma certa forma, a quantidade de corte de juros que a gente pode ter no Brasil. A gente entende que isso só vai se dar mesmo quando a gente tiver um impacto relevante na moeda, no câmbio, né, que é o grande sinalizador, o grande termômetro aí desse impacto de uma menor diferenciação de taxa de juros entre países. Então, enquanto a taxa de câmbio não for afetada, a gente tiver uma desvalorização mais sensível do real, nós continuamos a acreditar numa taxa terminal nesse ano na ordem de 9,5%, no final do ano que vem, né, no ciclos de 50 vezes, aí com taxa terminal ao redor de 9,5%, mas a gente acredita que pelo menos até 10% essa taxa de juros irá, essa taxa terminal. Continuamos acreditando no nosso cenário de 9,5% de Selic no final, ao longo de 2024. Mas o que fez o mercado ficar mais pessimista e puxar a curva de juros aqui no Brasil, as NTNBs de médio e longo prazo voltaram para um patamar acima de 6%, IPCA mais 6%, a gente teve uma taxa de juros aqui no Brasil, como eu falei, com uma taxa terminal muito próxima de 11%, em alguns momentos mais nervosos aí ao longo do mês, e o grande motivo disso foi novamente aí ressurgirem preocupações em relação ao ambiente fiscal, principalmente por conta desse ruído fiscal em relação à meta de déficit primário para o ano que vem. Enquanto a gente tem uma equipe econômica bastante focada em aumentar as receitas, aí, inclusive ajudando o Congresso, a Câmara, a passar aí a taxação de fundos exclusivos e fundos offshore, aí com uma arrecadação extra aí de mais de 20 bi. A gente sabe que precisa passar isso no Senado ainda, mas uma vitória importante para a equipe econômica do ministro Haddad. A gente tem aí uma área política do governo aí influenciando muito a cabeça do presidente Lula e fazendo com que ele reagisse aí falando que não há uma necessidade, não vai cortar gastos, cortar investimentos aí e contingenciar despesas para poder atingir um déficit primário de 0 ano que vem. Então já começa a sinalizar déficit primário de 0,5% de queda. Nós aqui acreditamos que seria um déficit, sempre acreditamos num déficit próximo a 0,8% do PIB, mas mais do que o número em si, a gente precisa ver essa determinação do governo em não ficar aumentando os gastos. Se a gente tem um déficit por conta de uma arrecadação menor, é uma situação. Quando a gente tem um déficit por conta de mais gastos não recorrentes, ou gastos recorrentes, que acabam aumentando a expectativa de piora da relação dívida-PIB, da piora da coisa pública ao longo dos próximos anos, isso acaba nos preocupando mais. Então, esse ruído gerado aí ao longo do mês de outubro, vindo da área política e do próprio presidente Lula em relação à definição da meta de déficit fiscal para o ano que vem, desautorizando, tirando um pouco da força do ministro Haddad, da equipe econômica, que tem persistentemente buscado aí esse aumento de arrecadação através aí de procurando gaps e procurando desfechos entre a nossa gestão tributária, inclusive fazendo taxação, como falei, de fundos offshore e fundos exclusivos, aumentando a arrecadação, tem sido minada pela área política. Consequentemente, ficamos ligeiramente mais preocupados assim com o mercado, e o mercado chegou a precificar isso com uma taxa de juros terminal muito mais alta. Sabemos que vai ter essa mudança da meta, agora a gente precisa saber quando vai ser e qual vai ser o tamanho do déficit, não mais se vai ser se vamos ter o déficit definido pela área do governo, vindo do governo essa demanda, mas mais importante do que isso é a gente continuar a ver a equipe econômica com prestígio e continuando a buscar aí aumento das receitas e contenção dos gastos e despesas maiores ao longo dos próximos anos. Mas isso, sem dúvida, afeta o ambiente para a política monetária. Como eu disse, o Copom fica ligeiramente mais cauteloso, seja pelo cenário externo, seja por conta desse ambiente fiscal mais desafiador, e isso acabou afetando as curvas de juros aqui no Brasil, os ativos principalmente a curva de juros aqui no Brasil. Continuamos a ver uma atividade do PIB nesse ano por volta de 3%, ano que vem por volta de 1,6%. A gente teve aí números de inflação melhores do que esperado nos serviços, a gente teve atividade mais fraca, tudo isso corroboraria um cenário de juros mais baixo no Brasil, mas a gente não pode esquecer que dos fatores da equação é sim a questão fiscal, e essa questão fiscal levantando novamente esse ruído acaba gerando uma pressão para uma taxa terminal ligeiramente mais alta. Nós acreditamos que, como eu falei, numa Selic terminal 9,5%, e continuamos a perseguir isso através dos nossos posicionamentos. No mês passado, a curva de juros, o mercado de juros acabou tendo uma
um resultado negativo nos books como um todo, tanto no book de juros nominal, o book de juro real teve um resultado ligeiramente neutro. Ganhamos dinheiro com juros offshore por acreditar em movimentos mais táticos de inclinação da curva americana e também na curva de juros japonês. Então a gente teve resultados positivos no Claritas Hedge e Claritas Total Return nas partes de juros offshore. Na parte de juros domésticos, todos os fundos sofreram com a posição aplicada que nós temos aí, sendo taticamente gerida ao longo do mês. Continuamos com posicionamentos aplicados em juro real e nominal, mais de curto prazo, acreditando numa taxa terminal mais baixa. O book de moedas foi um book que teve foi um detrator de resultado, porque tínhamos uma posição comprada em dólar contra real para proteger uma posição aplicada no nosso juros nominal, porque está justamente nesse binômio aí de que a taxa terminal só seria mais alta se a gente tivesse impacto na curva na moeda. Esse hedge não funcionou ao longo do mês passado e rapidamente a gente reverteu essa posição, zerando praticamente essa nossa posição comprada em dólar contra real, esperando o melhor momento para voltar a fazer essa posição. Mas o nosso book de moedas foi um book que sofreu tanto com a posição comprada em iene japonês quanto com a posição comprada em dólar contra real brasileiro. Os demais crosses de euro contra pound, Austrália contra Nova Zelândia, tiveram resultados bastante satisfatórios e positivos. E no book de bolsas, continuamos ligeiramente vendido em bolsas internacionais, acreditando no que o valuation das bolsas globais está bastante esticado, e esse ambiente mais desafiador e necessitando de condições financeiras mais apertadas, globalmente falando, para fazer uma certa função da política monetária do Federal Reserve, precisaremos ver uma bolsa americana num nível um pouco mais abaixo. Então a gente continua a carregar uma posição vendida na Bolsa Americana, muito pequena hoje em dia, e continuamos a acreditar num diferencial em relação a bolsas emergentes, carregando posições compradas em bolsas brasileiras, principalmente Bolsa Brasileira, com uma carteira que a gente acredita ser tanto equilibrada entre commodities e papéis com exposição ao mercado local, small caps, para uma boa performance no médio e longo prazo. Continuamos a carregar bastante proteções nessa posição, que tem conseguido proteger de uma certa forma aí o movimento que a gente tem. A gente tem uma carteira hoje que continua comprada em bolsa brasileira com proteções, acreditando nesse descorrelacionamento entre a bolsa local e a bolsa offshore, sendo mais favorável para o Brasil com essa sustentação e acreditando que o pior de China ficou para trás. Os setores que nos foram favorecidos foi o setor de proteína, os setores que foram maiores detratores foram o setor de mobilidade doméstica e de varejo. E o setor positivo, além do setor de proteína, foi o setor de bancos, que foi o setor mais favorável. Continuamos no fundo Claritas Hedge, Claritas Total Return, ficar comprados em commodities, tanto ouro quanto petróleo, de uma maneira mais tática, mas continuamos a ter retornos positivos. No mês passado, tanto a parcela long and short fundamentalista quanto a parcela long and short quantitativa teve retorno ligeiramente abaixo do esperado aí no Claritas Total Return e no Claritas Hedge no mês passado. O retorno dos fundos, o Claritas institucional acabou rodando no seu fundo master algo por volta de 80% CDI, está com 90% de CDI de retorno no ano, aí 9,80 acumulado no ano. O Claritas Hedge acabou tendo um retorno no seu fundo master de 20% de CDI, totalizando próximo de 50% de CDI no ano, próximo a 5,20. O Claritas Total Return acabou tendo 0,60 negativo de retorno no seu fundo master, aí, rendendo próximo a 0 no ano, próximo a 1% positivo no ano como um todo. E o Claritas Advisor no mês passado ele teve um retorno de 50% de CDI, totalizando 70% de CDI de retorno no ano como um todo. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Continuamos com uma carteira construtiva para o Brasil, defensiva em termos de proteções, com bastante proteções, e construtiva principalmente no mercado de juros local, com posições mais dinâmicas e posições mais ativas aí nesse intervalo de Selic abaixo de 10 no final do ano que vem. É isso, pessoal. Coloco a minha área econômica, assim como minha área comercial e a área macro completamente à disposição de todos. Obrigado e até a próxima.